Eu quero ler esse texto em duas versões. A maioria das pessoas hoje em dia, elas estão usando a nova versão internacional. Então eu quero ler na NVI, mas depois eu vou ler numa outra tradução, que vai dar um entendimento melhor do que aquilo que eu quero compartilhar nessa manhã. Você está com o teu coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Diz assim em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu quero ler agora na versão da nova tradução da linguagem de hoje. O mesmo texto diz assim: Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. É muito parecido o texto, mas ele não é igual. Mas eu gostaria de compartilhar, a partir desse contexto, uma porção da palavra de Deus para mim e para você. Esse texto é muito conhecido da palavra de Deus, e fala quando o evangelista João, ele estava batizando no batismo do arrependimento, e todos os judeus, eles vinham até João para ser batizados, e João estava pregando, até que perguntaram: você é o Messias? Ele disse: não, eu sou aquele que clama no deserto, aquela voz que clama no deserto, eu sou aquele que prepara o caminho do Salvador. E as pessoas vinham e estavam sendo batizadas por João Batista. A palavra Batista significa o que batiza. Então, João, o que batiza. E, irmãos, Jesus, ele também foi para ser batizado, porque todo mundo estava indo, e era o batismo do arrependimento. Mas Jesus não tinha do que se arrepender, tanto que quando João o viu, disse: você vem para eu te batizar, mas eu é que deveria ser batizado por você. E Jesus olha para ele e disse: deixa assim, faça isso agora, porque eu preciso cumprir toda a lei. E João o batizou, e aconteceu algo sobrenatural ali, onde a trindade de Deus é revelada. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto falando essa palavra, trindade. Deus é trino, isso é verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não tem essa palavra, mas é bíblico, porque o contexto mostra a trindade. Como eu vou ver a trindade ali no batismo? Primeiro, Jesus, ele estava encarnado como o Filho, então ele se tomou a forma de filho, e como filho ele era um servo. Então Jesus nas águas era Deus Filho. O céu se abriu, e o Pai fala: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E o Espírito Santo vem sobre Jesus Cristo numa forma corpórea de uma pomba. Então está ali a trindade de Deus revelada, aprovando o ministério de Jesus, porque foi a partir do batismo de Jesus, com 30 anos de idade, que Jesus começa o ministério. Antes disso ele não começou o ministério, ele começou após o batismo, e ali a trindade estava revelada, o Pai falando, o Filho sendo batizado, e o Espírito Santo que iria capacitar Jesus para a obra que ele iria realizar. O Espírito Santo é o que daria para ele a capacidade ou poder para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu quero falar com você sobre Deus, porque ali você vê a trindade revelada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os três são uma só pessoa, na qualidade de
Deus. Para você entender melhor a Trindade, você pode entender, por exemplo, a água nos 3 estados: água no estado de líquido, água no estado de vapor, e quando nós congelamos a água, ela vira gelo, ela não deixa de ser água, é água também. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Em gênero é Deus, mas como indivíduo, o Pai, o Filho e o Espírito. E nós nascemos para uma vida de intimidade com Deus. Eu e você, nós fomos criados para sermos íntimos de Deus. Eu quero que você diga para você mesmo: eu nasci para ser íntimo de Deus. Para que você nasceu? Então diga de novo: eu nasci para ser íntimo de Deus. Na intimidade com Deus, eu me conheço, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. A intimidade com Deus revela a minha identidade. A intimidade revela a minha identidade, e eu nasci para ser íntimo de Deus. Quando eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu sei o que eu posso fazer. Quando eu não sei quem eu sou, eu também não sei o que eu posso fazer. Irmãos, eu não sou eletricista. E se eu me aventurar a fazer qualquer ligação elétrica, que não seja apenas fazer uma extensão, vai pegar fogo na casa onde eu fizer, porque eu não sei nada de elétrica. Mas se você pega uma pessoa que é eletricista, e se você está tentando fazer alguma coisa, ela já vê que você está fazendo tudo errado, ela fala: deixa aí, isso aí eu sei fazer, deixa aí, isso aí eu sei fazer, deixa que eu faço. Eu também não sou pedreiro. Eu já arrisquei fazer massa, e ficou uma porcaria, para falar bem a verdade. Agora, quando um pedreiro vai fazer a massa fica perfeita. Eu não sei fazer pão. Mas se você pega a pessoa que sabe fazer pão, você fala assim: essa pessoa tem uma mão boa para cozinha, uma boa mão para fazer comida, né? A comida dela fica mais saborosa, o pão fica mais fofinho. Então, queridos, quando a pessoa sabe quem é, ela sabe o que pode fazer. E ao contrário também, quando ela não sabe quem é, ela fica perdida, e aí ela não tem identidade. E é na minha intimidade com Deus que Ele revela a minha identidade. É na intimidade com Deus que Ele revela a minha identidade, e eu passo a saber quem eu sou. Quando eu sei quem sou, sei o que eu posso fazer. Quem sabe quem é, sabe o que pode fazer. Tudo bem até aqui? Amém, graças a Deus. A minha identidade, ela começa na minha paternidade. Eu vou falar de um assunto hoje para você, meio profundo, mas importantíssimo, porque eu creio que o Senhor, nessa manhã, vai restaurar nossa identidade. Eu creio que o Senhor vai tocar na tua identidade e vai restaurar a tua identidade nessa manhã. A nossa identidade, ela começa conhecendo quem são os nossos pais. Então começa na paternidade, só que isso é numa paternidade humana, terrena. Eu preciso conhecer o meu pai, porque o meu pai, ele me mostra quem eu sou. O pai é que guia o filho, o pai é o que orienta o filho. Na semana passada eu falei um versículo de João 5,19: o filho só faz o que vê o pai fazendo. Tudo aquilo que o filho faz é porque vê o pai fazendo. Foi o que eu falei de João 5,19. O filho faz o que o pai faz. Então, irmão, eu preciso conhecer o meu pai, porque nele está quem eu sou. Você precisa conhecer o seu pai, porque na paternidade está quem você é e o que você pode fazer. Talvez você diga: pastor,
mas eu conheço meus pais é fulano de tal, minha mãe é tal, eu conheci meu pai e minha mãe. Eu não estou falando de uma paternidade humana, porque existe uma paternidade humana, formada por pai e mãe. Agora, o problema, irmão, é que toda paternidade humana é falível, é falha, porque não existem homens perfeitos. Então, nós crescemos buscando nessa terra referência de pessoas em pessoas, aquilo que nós vamos encontrar de imperfeição. E a verdade, irmão, que ninguém é perfeito, e não existe paternidade humana que seja infalível ou imperfeita, mas nós buscamos no pai e na mãe aquilo que é para nós uma referência. Só que se nós ficarmos olhando muito para aquilo que é da terra, nós vamos encontrar o quanto falho as pessoas são. Você é falho e você falha, eu sou falho, nós falhamos, os nossos pais também. A paternidade da terra é humana e ela é falível. Por isso, irmão, que você precisa olhar e aprender qual é a sua verdadeira paternidade, porque a paternidade revela a minha identidade, e quando eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, e quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer. A pregação dessa manhã é essa: conheça a tua paternidade, porque na intimidade com o pai, você vai entender a sua identidade, entendendo a sua identidade, você vai conhecê-lo, e vai saber quem você é, e também vai saber o que você pode fazer. Irmãos, não adianta ficar olhando para homens e dizer: o meu pai foi falho ali, minha mãe falhou naquilo, porque todo pai e toda mãe um dia falha, ainda que seja pais amorosos, que queria você muito bem, que te amou muito, que cuidou, que zelou, ainda assim são seres humanos, e por causa disso são falhos, assim como eu e como você. E talvez você esteja aqui numa situação diferente, dizendo: pastor, eu nem conheci o meu pai biológico, eu não conheci a minha mãe biológica, eu sinto falta dessa paternidade, ou eu não convivi com os meus pais. Ou talvez você diga: a convivência com os meus pais foi muito ruim, havia contendas, havia discórdia, havia briga, houve traição no casamento dos pais, houve agressão, na minha pessoa, meu pai ou minha mãe me agredia. Eu não sei quais são as marcas que a paternidade pode gerar. O problema é que a distorção dessa paternidade pode quebrar algo importante em você, chamada tua identidade. E você sabe, irmãos, que o grande problema dos nossos dias é esse: Satanás, ele atua de uma forma grande para quebrar a paternidade na vida dos jovens, porque se de alguma forma o jovem que busca uma referência na terra não tem, e busca na vida dos pais uma referência, um modelo, e não acha, ele vai buscar em outros lugares a referência. Sempre nós buscamos referências, sempre. Há um estudo que diz que é até possível uma pessoa que não foi criado com uma mãe acabar desenvolvendo um laço tão grande de maternidade com uma madrasta ou com uma avó, ao ponto de chamá-los, ou chamá-la melhor, de mãe, ao ponto de substituir mesmo, porque não teve a mãe, às vezes porque faleceu, às vezes porque fugiu, às vezes porque tomou decisão que quis tomar e não conviveu. É possível substituir, mas nos estudos diz que esse lugar de homem, esse lugar do pai, ele é tão importante que dificilmente
Dificilmente um filho adotivo vai chamar aquele homem de pai, ou o avô, o próprio avô que o criou, de pai. Acaba sendo avô mesmo. É mais difícil, porque a figura paterna, ela é muito importante na nossa identidade, na nossa criação. Ela vai mostrar para mim os caminhos do que eu vou viver. Na mente de Deus, o pai seria aquele provedor, orientador, aquele que daria suporte, aquele que daria estrutura, aquele que daria orientação. O problema é que a partir do pecado, isso tudo foi se deformando. O pecado deformou o plano que Deus tinha para a humanidade. E aí, irmãos, tornou os homens falhos. E nesse lugar de paternidade, ninguém é perfeito, por melhor que queira ter sido. Por isso que em Cristo está a restauração da minha intimidade e da minha identidade com Deus. Em Cristo você vai ser restaurado na sua intimidade com o Pai e na sua identidade de filho, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso para você. Em Cristo está toda a restauração que você precisa, tanto na sua intimidade com o Pai, quanto na identidade de filho, no nome de Jesus. Pastor, você vai falar dos meus traumas dentro da minha família? Não, porque cada um tem uma história, e cada um tem uma vivência, e cada um teve uma convivência, e você sabe o que você viveu, e você sabe naquilo que viveu, o que é que comprometeu de alguma forma a sua história. Irmãos, eu não vou voltar para o teu passado para curar você da orfandade que talvez você tenha dentro de você, a ausência de pais. Eu vou voltar você hoje para a tua origem, e não para o teu passado. Deus vai voltar você para a tua origem, não para o teu passado. Deus vai voltar você para a tua origem, não para o teu passado. Porque, irmão, voltar para o passado é lamber ferida de algo que não dá para mudar. Não dá para mudar o que nós já vivemos. O que vivemos aconteceu e já vivemos. Mas eu posso voltar na minha origem, e na minha origem descobrir de fato quem eu sou. Porque quando eu sei quem sou, sei o que posso fazer. O Senhor vai restaurar a sua identidade nessa manhã, em nome de Jesus. Estou profetizando aos que creem, o Senhor vai restaurar a sua identidade, em nome de Jesus. A sua origem não é o teu pai e a tua mãe terreno. Eu achei que fosse, que eu tinha nascido por causa do meu pai e da minha mãe. Não. O seu pai e a sua mãe foram só instrumentos que Deus usou para você nascer, mas eles não são seus pais, eles não são a origem da sua vida. A sua origem está em Deus, a sua origem está em Deus. O seu pai e a sua mãe foram instrumentos que Deus usou nessa terra para que você nascesse, porque Ele quis você. Ele desejou você, Ele esperava por você, Ele pensava em você. Antes de você existir, já te queria. Então, irmão, a paternidade não está no pai e na mãe, está na origem, na fonte. E a fonte de toda a vida é Deus. Tua origem está em Deus. Ele quis você. Por que você está dizendo isso? Porque talvez eu tenha alguém aqui que tenha sabido, ou saiba, meu pai não gostava de mim, minha mãe não gostava de mim, ouvi falar até que minha mãe quis me abortar. Isso é verdade? Pode ser. Eu já ouvi falar que eu fui um acidente biológico que aconteceu, não era para ter engravidado, engravidou. Irmão, você não é acidente biológico. Você faz parte do plano de Deus. A sua história, a sua vida foi gerada no Pai. Ele quis você, Ele desejou você, Ele queria você, Ele ansiava por você. O Pai amou você mesmo antes de você nascer. Ele sempre quis a sua história. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jeremias capítulo 1.
Jeremias capítulo 1, verso 5 diz: antes de formá-lo no ventre. Irmão, eu vou ler o 4 para você entender a palavra de Deus. Olha, Jeremias 1, verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. É a palavra do Senhor que veio a Jeremias, mas Jeremias já morreu. Então essa palavra é para quem? É para mim. Ela está sendo falada para quem? Para você. Essa palavra é para quem nessa manhã? Fala para mim. Então veio a palavra do Senhor a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Olha para mim. Dá para entender que você foi escolhido por Deus antes de entrar no ventre da mãe? Dá para você entender que Ele já conhecia você, que você já estava nele, e Ele decidiu que você iria nascer. Olha o texto: antes de formá-lo no ventre. Quem é que te formou? Ah, foi meu pai e minha mãe. Não, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de eu formá-lo, é Deus formando você. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, eu o conheci. E antes de você nascer, eu o separei. E eu te dei um propósito aqui, ó. O designei profeta às nações. Olha para mim, irmão. Você estava em Deus antes de você nascer. Nós estávamos em Deus antes de nascer. O seu pai biológico e a sua mãe biológica, ou adotiva, ou quem quer que seja, foram só instrumentos na mão de Deus para você chegar até aqui. Mas quem quis você foi o Senhor. O Senhor te escolheu, o Senhor te conheceu, o Senhor te desejou, e Ele te disse um dia: vai nascer, porque eu amo você, e eu tenho um propósito para a sua vida. Essa é a tua verdadeira paternidade. Quando eu conheço a paternidade, eu sei a minha identidade. Irmãos, o Senhor, o nosso Deus, é teu Pai. O problema é que o pecado nos separou dele, mas em Cristo nós fomos restaurados à posição de filhos. Em Cristo eu tenho renovado a minha identidade. Em Cristo também se manifesta o poder para eu ser quem eu nasci para ser, e para fazer o que eu nasci para fazer nessa terra, para viver o propósito de Deus, que é mostrar quem Ele é, através da minha vida, da minha história. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus. Pastor, e quando eu olhar para o meu pai da terra? Então, aí que está. Você vai respeitá-lo, você vai honrá-lo, porque é bíblico: honra pai e mãe, para que te prolongue os dias na face da terra. É bíblico: honra pai e mãe, para que te prolongue os dias na face da terra. Mas você nunca mais vai esperar essa paternidade deles, porque não é deles. Porque se você fica esperando deles, você vai encontrar falhas. Se você esperar do pastor, você vai encontrar falhas. Se você esperar da igreja, você vai encontrar falhas. Porque onde você tentar buscar algo humano, sempre haverá falhas, porque pessoas são falhas. Mas irmão, quem quis você foi Deus. Quem criou você foi Deus. Quem conheceu você antes de você ser um embrião foi Deus. Você estava nele. Então quando você olhar para o pai e para a mãe, você vai ver instrumento que Deus usou para eu nascer. Quem é meu pai na terra? Instrumento que Deus usou para eu nascer. E a minha mãe? Instrumento que Deus usou para eu nascer. Se foi bom o convívio, amém. E se não foi bem, não foi muito bom, amém também. Nós estamos crescendo.
E graças a Deus que você chegou até aqui. O que eu quero profetizar é que o Senhor vai restaurar a tua identidade. O Senhor está restaurando a tua identidade de filho hoje. Estou profetizando em nome de Jesus. Receba a restauração no teu coração da identidade verdadeira. Você não é órfão, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não está esquecido, não foi abandonado, não foi jogado. Você, antes de ser criado, já foi conhecido e querido, amado pelo Senhor. Ele quis você. Em Cristo você é filho. Irmãos, aqui na terra as pessoas vão tentar moldar e até mudar a sua identidade. Mas quando Deus fez você nascer, botou em você uma identidade. Na minha casa nós somos muitos irmãos. E eu poderia dividir ali da banda, que são dos muito de dar risada, dos que são de dar risada, mas são mais contidos. Mas todos nós temos uma identidade. Agora, se você pega, por exemplo, eu acho que ela deve estar assistindo, eu e a minha irmã Silvana, nós somos mais quietos, mais introvertidos. Agora, se você conhecer a minha irmã Solange, meu irmão Otacílio, então você vai ver assim, dá para virada, brinca todo tempo, ri toda hora, tudo faz festa, mas não tem nada errado nisso, porque quando você é filho, o pai aceita a identidade, e nenhum filho é igual. O mundo tenta, e as pessoas tentam moldar sua identidade, e até mudar a sua personalidade, mas Deus aceita você do jeito que você é. Pastor, eu tenho vergonha de mim, porque eu sou aquela pessoa que dá risada de tudo, eu estou dando risada até em velório. Pois é, Deus fez você assim, fazer o quê? Quando você entende a sua identidade, você vai entender que tem pessoas que são infelizes, e que precisam da alegria que você carrega. E não adianta transformar você, você é quem você é quem Deus te fez. E tem gente que não tem juízo, que precisa de outros que tem mais juízo, porque assim nós vamos ajudando uns aos outros. Quando eu conheço a minha identidade, eu não deixo perder a minha personalidade, eu continuo sendo quem eu sou. Irmão, Ele ama você, Ele quer você como Ele te fez. A religião, ela quer prender você. Eu já passei por muitos sistemas religiosos. Eu já vi religião que diz que para pregar a palavra tem que usar gravata. Eu cansei de gravata. Então, se você esperar o pregador de gravata, irmão, você vai ter que ir para outro local, porque você não vai viver usando gravata. Eu olho para aquele mundaréu de gravata que eu tenho, chega de usar gravata. Chega. Hoje eu coloquei meu sapato e meu tênis na cama, mas coloquei o tênis sem querer, e a pastora disse: você vai de tênis? E eu fiquei tentado a vir de tênis, que é muito mais confortável. Sabe, irmãos, as pessoas e a religião querem formatar você, dizendo como você tem que ser. Só que o Pai, Ele liberta você. O Pai liberta você. O Pai, Ele dá liberdade para você. Na presença do Pai, o Filho fica seguro. Nós estamos na presença do Pai aqui. Você está num lugar bem seguro, no nome de Jesus. Você está entendendo até aqui? No Antigo Testamento, irmãos, Adão conhecia Deus como Pai, porque ele não tinha pecado ainda. O relacionamento do homem com Deus era para ser íntimo. O Pai, Deus, e o Filho, Adão, que geraria outros filhos de Deus. O problema é que você sabe, irmão, que com o pecado, o homem perdeu a intimidade com Deus, e como resultado nós ficamos sem identidade, porque quem não tem intimidade perde paternidade e também perde identidade. E Adão acabou se perdendo, mas na verdade, irmãos, Adão,
ele tinha Deus como Pai. Abra sua Bíblia de novo. Não fica com preguiça hoje não, hein? Deus vai falar com você através da palavra. Diz amém. De novo no Evangelho de Lucas 3. O Evangelho de Lucas 3, verso 23, vai começar a descrever a genealogia de Jesus. O que é genealogia? É a descendência, ou melhor, é de onde ele descendeu. Descendência depois, ascendência antes, né? Ascendência. Bom, eu li com você o texto do verso 3, 21 e 22, mas ali olha o 23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério, era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, e aí vai ó, avô, bisavô, tataravô, e vai indo, tá vendo? Vamos lá para o final. Olha o verso 37, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? Filho de Deus. Adão nasceu como filho de Deus, mas pecou, e o pecado nos separou da presença do Pai, e sem identidade, ele começou a buscar Deus e intimidade na experiência dos outros. É por isso, irmão, que você vai encontrar no Antigo Testamento uma dificuldade do povo de Deus chamar Deus de Pai. O povo hebreu não chamava Deus de Pai, chamava Pai Abraão, Isaque e Jacó. Eles falavam, os nossos pais são Abraão, é Isaque, é Jacó. Eles não viam Deus como Pai, eles viam Deus como Deus, e eles viviam baseados na experiência dos outros com Deus. Então Abraão teve uma experiência com Deus, Isaac teve uma experiência com Deus, Jacó teve uma experiência com Deus, mas eu só ouvi falar das experiências com Deus, porque eles não eram íntimos, eles conheciam Deus como Deus, mas não Deus como Pai. Aí chega Jesus, e vai apresentar quem? O Pai. Jesus, mostra-nos o Pai. Como assim? Tenho andado com vocês e vocês não têm me visto? Eu e o Pai somos um. É a trindade que manifestou lá no batismo, do Pai, do Filho e do Espírito nele. O céu se abriu, uma voz disse: esse é o meu Filho amado, que muito me alegra. E o Espírito Santo pousou sobre ele numa forma de uma pomba. Então eles estavam perguntando, mostra-nos o Pai, querendo dizer, mostra-nos Deus. E ele está dizendo, quem me vê, vê Deus, porque eu e o Pai, nós somos um. Aí, na outra conversa, eles disseram, Jesus nos ensina a orar, assim como João, aquele que te batizou, ensinou os discípulos dele. Ele disse, tá bom, comece orando assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele podia ter dito, Deus nosso que estás nos céus. Por que ele não disse Deus?
Ele disse Pai, porque ele estava retomando aquilo que o homem perdeu. Ele veio restaurar o que foi perdido. E o princípio do relacionamento é você conhecer a paternidade, porque lá na intimidade da paternidade você tem a tua identidade. Jesus estava restaurando a nossa identidade de filhos, e não o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do pastor Jefferson. Não, o meu Deus, que é o meu Pai, é o meu Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Quando você conhece o seu Pai, você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Você é filho de Deus. A tua origem não é os teus pais terrenos e paternos aqui, naturais, biológicos. Não. A tua origem, a tua fonte é Deus. Ele te conheceu, Ele te reconheceu, Ele te quis, Ele te formou, e Ele tem um plano e um propósito para a tua história. Ele vai usar você. Quem não tem identidade se molda a qualquer referência que tem ao seu redor. Presta atenção, irmão. Isso que eu vou falar é muito sério. Eu estou vendo jovens aqui, isso é importante. Quem não tem identidade formada se molda ao ambiente. É assim, irmão. A gente é igual esponja. Se ficar muito perto de alguma coisa, logo chupa. E se não tiver identidade, fica igual. Você já viu que tem grupinhos de jovens que tem tudo cabelo para cima? E todos eles têm o cabelo para cima. Aí tem o grupinho dos jovens que são cabeludos. É tudo cabeludo. Aí tem aqueles que gostam do funk. Aí é tudo que vai lá pro funk. Por quê? Porque quem não tem identidade acaba se moldando a qualquer coisa ao redor. E se a pessoa não sabe quem ela é, ela acaba fazendo o que não deve fazer, por falta de identidade. E esse é o grande problema, irmão. O diabo quer distorcer a paternidade, colocando a figura de homens falhos. Escuta, eu vou falar algo terrível aqui. O diabo quer de toda forma enfraquecer a paternidade do homem, porque nós temos como modelo Deus sendo homem. E se o meu pai é uma pessoa ruim, o meu relacionamento com o meu pai na terra é ruim, o mesmo modelo vai ser do pai do céu. Se o meu relacionamento da terra com o pai da terra é ruim, eu vou achar que Deus do céu é pai, é ruim também. É por isso, irmãos, que um dos maiores feriados, o primeiro, o segundo, eu sei, é o Natal. Mas depois é o dia das mães, e o dia dos pais passa batido. Por quê? A mãe ganha flor, chocolate, presente, roupa. O pai ganha lenço, meia. Não, vou aproveitar aqui para o meu dia dos pais, né? Você sabe por quê, irmão? Parece brincadeira, mas a sociedade é influenciada malignamente para colocar o homem num lugar ruim, para dizer que o homem é ruim. É uma sociedade feminista maligna, que não honra o marido, que não honra o pai, e que coloca ele numa qualidade menor, inferior e desqualificada. E isso não é só para comprometer a paternidade humana, é porque se o diabo comprometeu a paternidade humana, ele distorce o relacionamento com o pai que é Deus, e que tem a figura de homem, comprometendo a identidade dos filhos. E aí, irmão, a culpa não é só da mulher, e nem da sociedade. Tem homem que é um batata, que não se posiciona no lugar de homem, de pai, que não assume a sua identidade, e que não deixa Deus restaurar a identidade, e deixa os filhos fazer o que quiser. Não, o pai é o que protege, o pai é o que cuida. Amar não é só passar a mão, amar também é corrigir.
quem ama corrige. O pai que ama corrige os filhos. Eu vou fazer uma pregação do homem batata aqui ainda. Irmãos, eu quero que você entenda que isso é estratégia maligna para tirar a referência dos filhos. Então, os filhos, os jovens, os adolescentes vão buscar no amigo que parece que é descolado, que é aquele que mais se aparece na turma. E aí, irmão, que entra o grande problema, porque se aquele amigo já está nas drogas, as drogas também vai ser o caminho, o ponto fraco para quem não tem identidade. O álcool, o vício, a prostituição, a mentira. Porque se uma pessoa não tem identidade, ela se perde naquilo que não foi formado ainda. Ela busca referência em casa e não tem, então ela vai buscar referências no mundo. E o mundo só está em trevas. Quem não tem identidade, não sabe quem é, e também não sabe o que pode fazer. Jesus não se moldava aos padrões da sociedade, e nem da religião. Ele sabia quem ele era. A sociedade dizia para ele: você não pode isso. Ele dizia: posso. A religião dizia: você não pode curar de sábado. Quem falou que eu não posso? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus, ele sabia que era filho de quem era filho. Ele sabia o que o pai fazia. E o filho só faz o que vê o pai fazendo. João 5,19. Jesus sabia de que era filho os direitos que tinha. Porque todo filho tem um direito no pai. Irmão, Jesus veio restaurar a tua identidade nessa manhã. Talvez você esteja aqui hoje perdidinho. Não sei o que eu vou fazer da minha história, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tem que começar aqui. Você tem que saber quem é. Você tem que saber quem é. Papai, mamãe, um dia seus filhos vão sair de casa. O melhor investimento que você faz é mostrar o pai para eles. Porque se eles tiverem um pai, vão conhecer a identidade. E se o mundo mostrar qualquer outra coisa, eles vão saber quem são. Eles vão dizer não para o mundo. Eles vão dizer não para o mundo. Então, eu tenho dito, desde a semana passada, não deixa filho em casa. Lugar de filho é dentro da igreja, não é fora. Deixai vir as minhas criancinhas, disse Jesus. Ah, mas eu não quero ter trabalho porque chora, porque... E você também já foi criança, ué. Você foi criança e você deu muito trabalho. Para com essa história de ser chato. Traz seus filhos. Porque aquilo que eles não vê, eles não modelam, eles não aprendem. Se eles não gostam de estar nesse ambiente, eles não vão estar quando crescerem. Deixa dar trabalho aqui. É melhor dar trabalho aqui do que dar trabalho para você depois do mundo. Então traz. Ah, mas o pastor vai ficar bravo. Já estou falando de antemão, não fico bravo não. Não tem problema não. Porque eu cresci dentro da igreja. E eu dormia nos bancos da igreja. Então fique em paz. Isso não me fez mal nenhum. Pelo contrário, me deu uma identidade. O Senhor está restaurando a nossa identidade hoje, irmãos. O Senhor está restaurando a sua identidade hoje. Você é filho, você é filha. Embora Deus seja Deus, agora em Cristo nós somos filhos. Abra sua Bíblia de novo. Não cansa não. Em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, por favor.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Ah, pastor, mas eu falo para o meu filho vir na igreja e faz birra e não quer. Ô crente, quem é que manda lá? É você ou seu filho? Quem que é o pai lá? Quem que é a mãe lá? Quem é que tem autoridade? Você sabia que lá, se ele fizer alguma coisa de errado antes dos 18, quem responde é você? Então, se o conselho tutelar for atrás de algo que seu filho fez errado, não vai atrás dele, do menino ou da menina, vai atrás de você. Não, essa história de filho mandar em pai está errado, irmão. Então se posiciona. Deus vai restaurar a sua casa. Hoje é manhã de restauração. Eu já profetizei isso. Já é uma manhã de restauração em nome de Jesus. Até sair fora do contexto aqui. Nem sei onde eu estou. Estou no João, né? João 1, verso 11, ó, falando de Jesus. Veio para o que era seu, para o povo dele, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E você vai aplaudir se você é filho. Você vai glorificar, porque esse direito agora é seu. Esse direito agora é seu. Esse lugar agora é seu. Esse lugar é seu. É tua herança. É o teu direito em Cristo Jesus. Você não é esquecido, não é perdido, não é abandonado, não é fruto do acaso. Você é filho. Você é filha de Deus. Isso é maravilhoso. Mas Deus está bravo comigo? Não. Mas o pai está bravo comigo? Não, mas eu erro muito. Ele sabe. Mas eu falho? Ele sabe. Por isso que Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, para passar você no processo de mudança, de transformação, para capacitar você a viver a nova vida em Cristo. Jesus, Ele fez a obra da substituição, irmão. Na terra, Ele veio ser o segundo Adão. Adão nasceu para ser filho, mas o pecado fez ele perder esse lugar de intimidade, e nós nascemos sem identidade. E aí Jesus veio, como a Bíblia diz, como segundo Adão, nos colocar de volta como filhos na presença do Pai. E sabe o que eu acho mais interessante? Que quando Jesus estava na terra, Ele representou eu e você. Jesus na terra representava eu e você. Jesus na terra nos representava. Tudo que eu viveria, Jesus viveu. Tudo que eu sentiria, Jesus sentiu. Tudo que eu lutaria, Ele venceu. Então a história de Jesus não é a história de Deus, é a história do homem, ou do Deus que se fez homem e substituiu a minha história. Então quando Jesus vai no batismo, na verdade quem está entrando nas águas sou eu. E quando o céu se abre sobre a cabeça dele, o céu está se abrindo sobre a minha, para que não haja mais nada que separe do Pai. E quando o Espírito Santo desce sobre mim também, na profecia que diz: derramarei do meu Espírito sobre todos nos últimos dias. E quando Ele fala, o Pai fala, não é só para Jesus, é para você também. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O Pai, Ele não está carrancudo, não está bravo com você. Irmãos, tem gente que olha e pensa que Deus é aquele velho sentado lá no trono, né, barbudo, que nem Noé, ou do filme, ou que nem Papai Noel, aquela barba branca, aquela... Irmão, eu não vejo Deus assim.
eu vejo Deus, um jovem forte, cheio de vigor, cheio de sabedoria, cheio de amor, que olha para o filho. Irmão, olha a cena. O filho entra nas águas para cumprir o propósito do pai. Aí daí o pai faz assim: peraí, anjos vem cá, arcanjos vem cá, querubins vem cá, serafins vem ver. Vê o quê? Vem ver. Aí ele sopra e as nuvens se abrem, porque o céu se abre. E ele fala: tá vendo? Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Aí você veio hoje nessa manhã, e o Pai está lá no trono, e os céus estão abertos, e o Espírito Santo está na tua vida, e Ele chama os anjos, arcanjos, querubins, serafins para olhar para você e dizer assim: ó, tá vendo quem foi no culto? Dá uma olhada. Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Essa é minha filha amada, que me dá muita alegria. Esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Essa é minha filha amada, que me dá muita alegria. Você é o filho amado de Deus, que dá muita alegria ao Pai. Eu queria que você olhasse para quem está ao teu lado, bem no olho, que você estendesse a mão e dissesse: você é o filho amado, que dá muita alegria para o Pai. Fala para a pessoa do outro lado também: você é o filho amado, que dá muita alegria ao Pai. Mas ele não falou de Jesus? Lembra que Jesus, ele veio viver a sua história? Então ele falou sobre quem? Sobre você. Você é a filha amada. Nós não estamos voltando para curar tudo que o seu pai na terra falou mal de você. Você não vai ser ninguém, você não serve para nada, você é imprestável, você é inútil. Irmão, se a gente ficar lambendo ferida, não vai resolver. Vamos voltar para a fonte, vamos voltar para a origem. O pai da terra, a mãe da terra foram só instrumentos que Deus usou para você nascer. O teu pai quis você, o teu pai quis você, o teu pai ama você. Você dá muita alegria para o Pai. Olha para quem está ao teu lado e diga: o teu pai quis você. Diga: o teu pai ama muito você. Você dá muita alegria para o teu pai. Você crê nisso? Eu quero terminar aqui, vou pedir para o louvor estar aqui comigo. Quando o Senhor, ele disse assim: vê, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. A primeira coisa que ele disse foi a identidade, é filho. E depois falou sobre amor. Diga: eu sou filho de Deus, e o Pai me ama. Diga: eu sou filho de Deus, e o Pai me ama. Fala para você de novo: eu sou filho de Deus, e o Pai me ama. Dentro do amor, não é igual paixão humana. Existem 3 características do amor do Pai para você. Primeiro, ele é decisivo. Segundo, ele é imutável. Terceiro, ele é provedor. Ele está decidido que vai amar você para sempre. Ele decidiu que vai amar você para sempre. Foi por isso que ele chamou você nessa manhã. A segunda coisa é que ele não vai mudar do que ele pensa sobre você. Ontem ele achava que você era filho e dava alegria, mas eu pisei na bola, ele ainda acha que você é filho e dá alegria. Mas e se eu pisar na bola depois de novo? Ele ainda acha que você é filho e dá alegria.
pôs o Espírito dele para transformar a sua história. E por último, Ele é provedor. Ele decidiu que em Cristo você teria tudo o que você precisa. Na mente do pai, quando a criança vai crescer, o tênis tem que mudar de número. Então o pai fica até cansado de ver o filho puxando a calça dele, dizendo: pai, esse tênis está me apertando, tem que comprar outro. Só que Deus antecipa a nossa necessidade, e Ele sabe o que você precisa, e Ele te abençoou com muito mais do que você veio buscar. Estou declarando em nome de Jesus: receba hoje o favor de um Pai que vai prover tudo para você. Eu declaro a restauração completa de todas as áreas da tua vida. O Pai te ama, Ele está te restaurando, Ele está te posicionando no lugar de filho nessa manhã, em nome de Jesus. Ele não quer usar você como objeto, Ele vai usar você poderosamente como filho, como filha. Volta para a origem, você é filho de Deus. Fecha seus olhos, começa a receber.